E aí, pessoal, beleza? Tudo Fala, bem? galera. Tamo aqui, ó, no... Pode ser... Episódio 3. Não pode ser música de plantão, velho. A gente tem que mudar isso, mano. Urgente, velho. A gente continua esperando a vinheta aí, alguma ideia de vocês, tá bom? Melhorar isso. aí, mudar pra melhor. Então estamos aqui na terceira semana com o terceiro capítulo do livro de Jonas. Fazendo uma breve recapitulação. Semana passada a gente estudou o capítulo 2. A gente viu a oração de Jonas e como ela se encaixa perfeitamente numa oração de súplica do livro de Salmos. E a gente percebeu que no final é levantada uma hipótese. Jonas, ele acusa, né, genericamente, de idolatria aqueles que fogem daquele que é misericordioso. Ele, em certo sentido assim, ele tira dele esse rótulo, né? Isso. Aqueles Isso que abandonam. cria uma ambiguidade de quem realmente abandonou aquele que é misericordioso. Quando a gente olha pra trás, a gente vê que Jonas é que teve essa atitude, né? Então, a gente são geradas diversas expectativas do que vai acontecer a seguir, porque o Jonas disse que vai cumprir a missão e ele vai agora se encontrar com os ninivitas. Finalmente agora no capítulo 3. A gente vai com essas expectativas de: será que Jonas realmente se converteu na sua oração? Será que houve algum tipo de mudança de atitude, digamos assim? Agora o peixe vomitou ele na terra e ele tá de frente mais uma vez com a palavra do Senhor. É assim que começa o capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao 4? Manda ver aí. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, ou levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a pregar a cidade a caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Bom, primeira coisa que me vem aqui à cabeça quando a gente lê o capítulo 3 é que está repetindo, pelo menos o início tem um paralelo bem claro com o capítulo 1. Vem a palavra de Deus a Jonas, agora pela segunda vez, que faz a gente voltar para a primeira vez em que a palavra vem até Jonas, e tem a repetição dos três principais verbos, né, Que da são: ordem. Levanta-te, vai e clama. E dessa vez, no versículo 13, ele levantou-se, Jonas, foi a Nínive. Dessa vez ele clama. Num contraste, que no capítulo 1 ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Exato. Mas agora Jonas ele vai proclamar, ele vai finalmente cumprir Seu papel de profeta. o seu papel. E ele então vai até a cidade de Nínive. E no verso 4 a gente tem o sermão de Jonas, que é muito estranho. Pequenininho, no hebraico, 5 palavras apenas. E uma cidade inteira, no final do livro vai dizer que 120 mil pessoas se convertem com um sermão de 5 palavras. Calma, você não pode soltar já o que vai acontecer, velho. Não solte, velho. Calma, a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Por que não? Não, velho? Todo mundo sabe. É que... Tá, a gente sabe o que vai acontecer, mas umas... Como pode dizer? E acompanhando os estágios do texto. Assim, Uma das sabe? formas que a gente tem de estudar o texto é ler o texto como se fosse a primeira vez. Certo. Então o leitor ele tem que perceber as expectativas que são criadas. E quando a gente chega no final, por exemplo, que Jonas vai lá e prega para Nínive, esse sermão de 5 palavras, o leitor que está fazendo de conta que não sabe da história, procura se surpreender com o texto, ele gera algumas expectativas do que vai acontecer. Porque ele está pregando, temos que lembrar, para os ninivitas, que é a capital do Império Assírio, que seria, digamos assim... Povo caracterizado pela maldade, Isso, né? povo caracterizado pela violência e maldade, um dos povos mais cruéis de toda a história. Eles praticamente inventaram empalamento, tem várias técnicas de guerra E de tortura, né? e de tortura que... Bom, era um povo que durante a Bíblia, durante a história, ele é caracterizado pela violência e pela idolatria pagã, né? São povos que adoravam outros deuses, sacrifícios humanos, etc e tal. Então o leitor, quando percebe o sermão de Jonas, ele pensa: pô, o que será que vai acontecer com esse povo? O leitor que se permite surpreender não espera uma conversão. Sim. Espera que Jonas seja moço. E outra coisa, não tem nem Deus no sermão de Jonas, não tem aquela frase comum que a gente tem nos outros profetas: assim disse o Senhor, ainda em 40 dias vai ser subvertido. Não, Jonas ele tá falando um sermão aqui. E uma coisa que é interessante também é que esse sermão não aparece em nenhum momento Deus falando para Jonas. Exato, só diz O pra que clamar, né? coloca em dúvida aí se era isso mesmo que Deus disse. Pelo menos, como não está claro no texto, a gente ficaria: de onde que Jonas tirou esse sermão? Não existe a possibilidade de, pelo menos no sermão dele, de conversão, na verdade, né? Ele só está pregando que ela vai ser subvertida. Não diz arrependam-se, não diz que Deus... Nem existe a palavra Deus. E aí no verso 4, ainda uma coisa que ainda complica mais esse sermão de Jonas, o que realmente vai acontecer? É a última palavra ali que aparece: Nínive será subvertida.
essa palavra vem da raiz rapak, em hebraico, e ela tem um significado dual, que aparece na Bíblia diversas vezes, ou relacionado com destruição. Nínive vai ser subvertida, assim como Sodoma e Gomorra, por exemplo, é usado também o verbo rapak, ou se não, vai ser convertida, no sentido de mudança de... não é mudança de propósito, de desígnio. Mudança de desígnio. Mas tem então esse duplo significado. Nínive vai ser subvertida. Então, isso que eu acho curioso no texto, é que o sermão ele permite uma leitura ambígua, né? Sim. E o leitor ele vai com alguns pressupostos em relação aos que os ninivitas são, ele vai escolher uma das duas, né? Ou Nínive vai ser convertida, ou ela vai ser subvertida. E o leitor ele vai construir junto o significado do texto. Exato. E pelo que a gente entende do texto, que ele foi escrito para uma audiência hebreia, né? Audiência hebreia judaica, o que eles esperariam? Vamos colocar aqui no lugar do negócio. Esse é o momento que a gente vamos interagir com o texto agora. Você, Vincenzo, como hipoteticamente aqui, não hebreu aí na época do livro de Jonas, você sabe que o Império Assírio, em qualquer momento, pode invadir sua terra, fazer uma guerra aí, levar você para ser torturado. Eu não só... Como você leria esse texto? Como você gostaria que acontecesse esse Eu creio que eu não só leria esperando que eles matariam Jonas, mas eu ia querer que ela fosse subvertida também. Porque é uma maneira de se livrar dessa ameaça, né? Então, Possível ameaça. O leitor, ele... Não existe possibilidade de conversão para o leitor hebreu. E para o leitor que entende Porque a gente vê, pelo menos não só pelas características históricas do povo assírio, mas pelo registro histórico dos outros povos que são chamados à conversão. Por isso Sodoma e Gomorra é um exemplo. Tá? Tipo, não são chamados à conversão, mas vem o juízo divino procurando... Existe um certo paralelo ali, né? Existe destruição no final. Então, as expectativas não são boas, digamos assim. Né? E o leitor, então, ele entra dentro dessa dualidade de significados, e ele tem que agora ele acaba então se surpreendendo no verso 5, porque diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então a gente tem Jonas indo até Nínive, cumprindo seu papel, indo à terra estrangeira, pregando para os estrangeiros. E é importante destacar que aqui a gente consegue ter uma ideia. Olha só, louco, meu, tá bem. A estrutura do livro de Jonas. E a gente fez com bastante carinho pra vocês aí. Uma arte bem da hora. Segura aqui pra vocês? Segura aí. Então, ó, a gente tem na primeira parte o capítulo 1 e 2 de Jonas. No capítulo 1, veio a palavra do Senhor até Jonas e dá os 3 verbos: levanta, clama e vai. No capítulo 3 começa da mesma forma e coloca os dois em paralelos. No capítulo 2, o foco da narrativa é Jonas e Deus, na oração que Jonas faz, dentro do peixe. No capítulo 4, nós vamos ter o foco mais uma vez entre o que vai acontecer em Jonas e Deus. E no capítulo 1, a gente olhando para essa estrutura, Jonas ele se relaciona com os estrangeiros, e no capítulo 3 agora também ele prega. Então, a gente achou importante destacar que funciona nessas duas partes, e o livro de Jonas, entre os estudiosos, assim, também é caracterizado pela essa estrutura bem balanceada que coloca os dois em paralelo, como um livro muito bem escrito, caracterizado aí pela forma artística. Então, novamente, essa interação com os estrangeiros, a gente percebe que eles demonstram uma piedade enorme, né? Porque eles se convertem nesse sermãozinho de 5 palavras. E no capítulo 1, ele se converte sem estar nem aí pros caras em nenhum momento. Né? Ele faz a confissão religiosa dele, mas em nenhum momento ele oferece a possibilidade de temer ao Deus, que ele não convida ninguém para fazer nada, e no final eles se convertem. Exato. E tem esse paralelo com Levantou-se também, que o rei de Nínive se levanta do trono, também é a mesma palavra, que é para Jonas. Né, e essa palavra notícia é davar. Ô, louco! Olha aí, ó. Essa palavra, a notícia, chegou a notícia até o rei de Nínive, veio a davar, a palavra. Então a pregação de Nínive, a pregação de Jonas, a boca de Deus, vem até o rei e ele se levanta e já para se humilhar. No caso de Jonas, quando ele recebe a palavra, ele se levanta para fugir em ousadia, no sentido contrário de obediência. Então, o que eu acho louco do texto, cara, em primeiro lugar, como a expectativa do leitor é quebrada. Porque o leitor não espera a conversão. Aliás, ele espera que esse povo seja destruído. Jamais esperaria uma demonstração tão grande de piedade de uma cidade inteira, ao ponto dela inteira se converter, até os animais exageraram até esse ponto.
Aí eu acho um dos pontos mais curiosos do texto é que a ironia do texto é virada contra o leitor, porque o leitor é que cria uns pressupostos em relação aos ninivitas. Então, ele é pego num preconceito em relação aos povos estrangeiros pagãos. E aí a ironia se volta com o próprio leitor. Não é só Jonas que é pego nessa ironia, mas o leitor também. Agora, eu me vejo como Jonas, talvez, né? Tratando de maneira preconceituosa, não esperando algum tipo de piedade religiosa de um outro povo que não seja o meu. E além do mais, de não conseguir enxergar a salvação ou enxergar a conversão para um povo que é tão aleatório assim. Exato. Cheio de malícia, né? No capítulo 1 fala que a malícia da cidade de Nínive chega até o céu. Então, se fosse empilhar, e a gente tem essa ideia, e no final, no verso 9, tem o rei, ele juntamente com todo o povo, eles clamam a Deus, se vestem de pano de saco, até os animais. Lembra da que a gente falou da linguagem de exagero que tem no livro de Jonas? Imagina, animais cobertos de pano de saco, sobre a cinza, clamando a Deus. E vem a pergunta, quem sabe Deus se voltará? No capítulo 1, os marinheiros, eles acordam Jonas, o chefe dos marinheiros, né? Tenta tirar Jonas do sono que ele estava, para que ele clamasse, para que talvez Deus o salvasse, de sorte que não pereçamos. Paralelo de novo, né? Então, fazendo o link com a estrutura do livro, como é interessante a gente perceber isso. E no verso 10, Deus se arrepende do mal que ele havia dito que faria, porque ele vê as ações dos ninivitas e ele se arrepende do mal que ele havia dito que faria. Então, no final, e não fez. Nínive foi convertido, não subvertido. Exatamente. De novo, ironicamente, né, cara? De novo, a característica irônica do texto. O texto irônico com Jonas e ninivitas, o contraste ao homem estrangeiro, e o próprio leitor agora é pego nessa ironia. E agora, como a gente viu os paralelos do texto, agora, então, no capítulo 4, a gente vai ver de novo o enfrentamento de Deus e Jonas. Porque até agora pode ter um final feliz, eles foram convertidos. Seria um bom final de história, né? Mas agora a gente espera de novo. E a gente vai ver que no capítulo 4 vai ver novamente uma oração de Jonas. Só que vai revelar muito sobre o profeta. E sobre a graça de Deus, né? Sobre tudo. Então, o tema principal do último capítulo. Semana que vem, tamo aí. Falou, pessoal. Valeu, galera.